Amém, irmãos? Irmãos, como a Tânia falou aqui, nessa terça-feira eu não pude estar na intercessão, mas todas as terças, às 6 horas da tarde, nós temos a intercessão aqui na igreja, das 6 às 7h30. E na terça-feira, assim, se essa que passou, a outra, é muito incrível que sempre Deus traz mais do que outras pessoas. Ele nunca traz menos do que isso na intercessão. Existe um propósito dela ser 6 horas da tarde, porque 6 horas da tarde é a viração do dia. E Deus falou que era para a gente fazer nesse horário, nesse tempo, nesse dia. E nós obedecemos. E na terça-feira, assim, dessa semana passada, estávamos eu, o pastor Lúcio e a pastora Tânia. E Deus nos levando a orar, a interceder. Ele me deu uma palavra para a igreja. E eu descobri qual é a arma. Porque na hora eu falei, olha, eu não estou entendendo, mas... E essa é uma palavra muito conhecida de Juízes capítulo 4. Não falei o capítulo, né? É uma palavra, inclusive, que eu preguei no culto das mulheres. No último culto das mulheres do mês de junho. Com uma outra direção, mas no meio da nossa intercessão, porque a intercessão é para interceder pela igreja Petra, pela igreja no Brasil, pela igreja onde Deus mandar, mas o princípio é pela igreja Petra. E Deus me trouxe uma palavra em relação à igreja através da vida de Débora. Você sabe que nós somos uma igreja apostólica e profética. Profética porque ela se move segundo a voz do Espírito Santo de Deus. Aquilo que Ele tem dito, aquilo que Ele tem falado, que Ele tem ordenado através da vida do apóstolo, dos pastores, dos profetas dessa igreja. E Débora, a Bíblia fala que ela era uma profeta. E o que aconteceu nessa história foi algo absolutamente profético. Ela se moveu aqui no profético. E Deus falou para mim que Débora é a igreja, é um tipo de igreja. Se você for ler o capítulo 4, eu vou ler algumas coisas, mas eu vou falar para você a história. O povo de Israel, vamos ler só os primeiros versículos aqui do capítulo 4. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete e Ragoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E a partir do versículo 4, Deus fala que Débora, uma mulher que era casada, tinha um marido chamado Lapidote, ela era juiz em Israel. A Bíblia fala que por 20 anos ela ficou debaixo de uma palmeira, sendo juíza em Israel. Até que um dia, no versículo 5, habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramã e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam até ela a juízo. E ela enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então Baraque lhe disse: se fores comigo, eu irei. Porém, se não fores comigo, eu não irei. E ela lhe falou: certamente irei contigo. Porém, não será tua a honra pelo caminho que levas. Pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou, partiu com Baraque para Quedes. E então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes. E subiu com 10.000 homens após si. E Débora subiu com ele. Ou seja, ela foi até um homem, né? E ela falou: olha, Deus está falando que agora é o momento de nós lutarmos em favor de Israel. Você pode se levantar, Deus está falando isso. E ele falou: tudo bem, mas eu só vou se você for comigo. E ela falou: eu vou com você. Mas a honra dessa vitória será dada pelas mãos de uma mulher, que também tipifica uma outra igreja. Foi o que Deus falou comigo naquela terça-feira. E
a palavra de Deus fala que eles foram para esse lugar e eles lutaram. A partir do versículo 12, você vai ver que Sísera, ele fugiu para um lugar que se chama... Versículo 12. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete e Goim até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti. Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele, e o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Baraque os seguiu após os carros e após o exército até Arosete e Ragoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada até não ficar um só. Porém, versículo 17, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. E quando Sísera chegou nesse lugar, Jael, que era a esposa de um dos soldados de Ebeu, ela foi ao encontro dele. E ele falou assim: olha, tem como você me esconder aí na sua tenda? Me colocar aí guardadinho, me dar um pouco de água? Porque se alguém chegar aqui, você não fala que eu estou aqui e tal. E aí Jael colocou ele lá dentro. E ela foi lá, pegou a estaca da tenda e o martelo, diz a palavra de Deus. E ela mesmo fincou aquela estaca na testa de Sísera. E se cumpriu a palavra de Deus, dizendo que a vitória viria pelas mãos de uma mulher, Jael. No dia que nós pregamos aí para as mulheres, Deus falou conosco sobre a questão da força física, que as mulheres não têm força física. A força da mulher é espiritual. Por isso que Deus levou ela a Baraque, um homem, e foi ele com o seu exército que lutou para que houvesse vitória. Jael também não tinha nenhuma força física. Custou alguma coisa ela pegar uma estaca e enfiar na testa dele? Mas foi uma estratégia que o Espírito, que Deus deu para ela, e ela conseguiu vencer de uma forma, talvez assim, fácil, vamos dizer, né? Porque ela não teve que lutar com uma força física, mas ela chegou e se cumpriu a palavra de Deus. Deus falou para mim que Débora é um tipo de igreja. Débora é um tipo de igreja que se levanta em uma missão, porque ela julgava Israel. Débora é projeção profética da figura da igreja dos tempos de hoje e dos tempos futuros. Uma igreja que existe para fazer a diferença. Amém? Débora é uma igreja que se levanta em uma missão e, além de tudo isso, ela é uma mentora. Porque quando Débora chegou para Baraque e falou: olha, algo precisa acontecer, você precisa tomar uma atitude, ele falou: eu vou, se você for comigo. Se você parar para ver, nós temos como lema nessa igreja adoração, missão e relacionamento. E Deus mostrou para mim através disso, através desse acontecimento em Débora, que existe aqui dentro missão, adoração e relacionamento. Quando ela chega e anuncia para Baraque: Baraque, você tem que, como capitão do exército, você tem que se movimentar e nós temos que vencer esse inimigo que tem afrontado Israel. E aí ela deu uma missão. E ela foi junto com ele. E no meio do acontecimento, ela chegou nele e falou: agora é a hora, agora é o momento. Deus está falando comigo e com você que nós temos uma missão como igreja. Uma missão como igreja de anunciar Jesus Cristo como Salvador. Quando Débora se levantou em justiça como juíza em Israel, nós nos levantamos hoje como juízes nessa cidade. No Brasil, nesse país. Sabe como? Carregando a justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? Quem é a justiça de Deus, gente? Jesus. Jesus é a justiça de Deus. Hoje, a igreja se levanta anunciando a justiça de Deus. Jesus.
Como que Jesus é a minha justiça? A Bíblia fala que ele morreu na cruz do Calvário para perdoar o pecado de toda a humanidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E todos merecem salvação. A palavra de Deus diz que ele veio para salvar a todos. O pecador que fala mentira, ou é viciado em alguma coisa, o estuprador, o governante que é corrupto, todas as pessoas. Aos nossos olhos existe pecado, pecadinho, pecadão, mas aos olhos de Deus não existe. Ele veio para salvar toda a humanidade. E é por isso que é difícil, muito difícil. Hoje eu até compartilhei sobre a questão da novela da Glória Pérez, né? A Força do Querer, que uma novela totalmente demoníaca, né? O nome fala a força do querer, ou seja, o que a nossa carne quer? Pecar. A força do querer, ou seja, aquilo que você quer, faça. Existe uma força nisso, né? E eles estão falando sobre uma moça que tinha uma vida boa e se uniu a um traficante, e ela está vivendo essa vida do crime e tantas outras coisas. Essa mulher, a Glória Pérez, vocês sabem que aconteceu há muito tempo atrás. A filha dela era uma atriz na novela da Globo. E o protagonista, o cara que protagonizava junto com ela, que era o Guilherme de Paula, ele assassinou ela a facadas. E hoje ele é um pastor da Igreja Batista da Lagoinha. Quando eu e a Dani e a Lili estivemos lá, ele estava lá. Ele trabalha na comunicação e ele é um pastor convertido mesmo. Ele está na liderança da Lagoinha. Infelizmente, ele tem que ficar escondido, porque existem pessoas que querem, que duvidam do que Jesus fez na vida dele. E o título dessa coisa que eu compartilhei no Facebook fala que ela quer se vingar do que aconteceu na filha dela, escrevendo novelas que possam influenciar na vida das pessoas. Por quê? Porque ele não tem direito a ser salvo porque ele matou a minha filha. A questão é, eu sei da dor que ela sentiu. Eu lembro que eu era criança. Eu era muito criança quando eu vi isso. Eu li nos jornais, isso me impressionou demais. Mas Jesus salvou a vida daquele homem. Quantos aqui lembram daquela menina que o Fantástico mostrou, que ela foi encontrada, toda amordaçada, e ela tinha sido adotada, e a mulher batia nela, tem um nome, eu esqueci o nome dela, que a mulher que adotou ela mordia, fazia ela comer fezes do cachorro, beber a urina do cachorro. Vocês não lembram disso? Como é que é o nome dela, você lembra? Enfim, essa menina, hoje ela tem 19, 20 anos, e ela é uma mulher de Deus, e ela perdoou, ela falou, eu perdoo essa mulher que fez isso com a minha vida. Quando ela foi encontrada, nenhuma unha dos dedos das mãos ela tinha, porque a mulher arrancava, martelava as mãos dela com prego na parede. Você pode procurar na internet a história e o testemunho dela, você vai ver. E ela perdoou. Por quê? Porque todos nós temos direito à justiça de Deus, que é Jesus. A igreja, ela precisa se conscientizar disso, que nós somos a justiça de Deus. Você, pecadora, podem apontar para mim, você, Renata, pecadora, a justiça de Deus está sobre mim, está sobre você. Sabe por que muitas das vezes nós olhamos para alguém e falamos assim, Deus não falou com ele nada, ele não está falando nada através de Deus, sabe por quê? Porque Deus não fala com você. Deus não fala com você, você não consegue ouvir a voz de Deus e você julga outra pessoa que realmente Deus não está falando nada com ela. Esse é o problema de todas as pessoas. Se você duvida que Deus está falando através da vida de outra pessoa, a palavra de Deus diz que nos últimos dias apareceriam falsos apóstolos, profetas, pastores, que enganariam até os escolhidos de Deus. Mas se você tem o Espírito Santo dentro de você, ele te dá o discernimento. Peça, a Bíblia fala, busque a Deus os melhores dons. Peça para ele, eu quero discernimento, Senhor. Se aquilo que o apóstolo, se aquilo que é profeta, se aquilo que o ministro de louvor está falando, realmente é algo vindo da parte de Deus. E o Espírito Santo vai te mostrar. Só que não julgue. Nós precisamos ser a justiça. Como Débora se levantou como juíza, a igreja de Jesus é a justiça. Vocês acham que tudo que está acontecendo no governo agora, no nosso país,
não é resultado de uma intercessão, de uma oração? Quantos se lembram, há uns 15 anos atrás, quando se levantou aquele movimento de adoração na igreja, no Brasil? As pessoas oravam, as pessoas foram para Brasília, as pessoas profetizavam, as pessoas proclamavam. Muitos daqui de vocês não eram crentes e hoje estão aqui sentados na cadeira. E olha o que Deus está fazendo. Deus levantou um juiz cristão. O Sérgio Moro, ele é crente. Ele é um cristão. Vários pastores mandam mensagens no WhatsApp pedindo oração e intercessão por ele, porque foi através dele que veio a sentença de um presidente corrupto. Por que a igreja não se levanta em justiça? O mundo lá fora, a Bíblia fala, anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E isso é através de mim, de você. Porque você, diga eu sou a igreja. Mas nós somos corpo quando estamos juntos. E quando estamos juntos, nós somos o corpo de Cristo. E quando nós somos o corpo de Cristo, não tem para ninguém. Vocês acham que... Vocês viram também uma reportagem que saiu, que os repórteres estavam esperando o Sérgio Moro sair, logo depois que ele deu a sentença do Lula, da prisão do Lula, e ele demorou uns 40 minutos para sair. E quando um repórter americano entrou lá dentro com a equipe, porque eles foram querer ser os primeiros a entrevistar, ele estava com a cabeça baixa em cima da Bíblia. Vocês acham que ele fez aquilo ali sozinho? Foi ele que liberou a sentença, mas existia uma igreja, a igreja de Jesus que intercede e ora, que estava por detrás dele ali para que ele tomasse a decisão certa. Tudo isso que está acontecendo é fruto da intercessão de uma igreja de 10, 15 anos atrás que ainda intercede. Imagina se verdadeiramente nós soubéssemos quem nós somos, a nossa identidade, o que aconteceria nesse país. Não é verdade? Débora, uma juíza, é uma igreja que se levanta em justiça. Nós temos que ser essa igreja como Débora, que se levanta em justiça. E diz aqui que ele falou para ela, olha, eu não vou se você não for comigo. Ela falou, não, eu vou com você. Uma igreja que faz a diferença é uma igreja que compreende que é necessário andarmos juntos. Que não dá para você se mover no seu próprio entendimento sem você ter alguém sobre a sua cabeça, uma paternidade, um mentor. Débora era como se fosse uma mentora de Baraque. Se ela era juíza de Israel e ela chegou e deu aquela sentença, ele falou, então você vai comigo? Eu vou. E quando chega aqui, no versículo 14, ela fala, levanta-te, porque é o dia em que o Senhor tem dado a Císera a tua mão. Ela falou, agora chegou a hora, Baraque, vamos lá. Hoje é o dia. Uma igreja que faz a diferença nos dias de hoje é uma igreja que anda em paternidade. E essa casa aqui é uma casa de paternidade. Irmãos, entendam que paternidade espiritual não é uma pessoa que vai ficar 24 horas por dia no seu pé falando, come, não come, vá, não vá. Não, você é um adulto, você é uma adulta, você é uma pessoa em sua consciência, você sabe o que tem e o que não tem que fazer. Mas existem momentos como esse, um momento de guerra, algo totalmente espiritual, algo que entraria para a história, que ele precisava de ter um mentoreamento. Uma pessoa que está ali com ele falando, não, vamos com você, faça isso, faça aquilo. Quantos aqui decidem se casar? Decidem se casar. E simplesmente chegam no pai e na mãe e falam, pai, mãe, eu vou me casar. O casamento é algo absolutamente importante, desafiador. É algo absolutamente de sacrifício. São duas pessoas totalmente diferentes que vão viver o resto das suas vidas, porque é isso que a palavra de Deus diz, juntas. Uma criada numa cultura, outra criada numa cultura. Quão difícil é viver junto. Você simplesmente chega no seu pai e na sua mãe, e eu não estou falando aqui de paternidade espiritual, estou falando do seu pai e da sua mãe, e anuncia que você vai se casar. O seu pai te conhece,
A sua mãe te conhece. E além de tudo isso, no mundo espiritual, eles sabem o que é melhor para você. E você simplesmente comunica. Isso não pode acontecer. Um filho que tem pai, que tem uma paternidade espiritual, ele vai se mover segundo aquilo que Deus tem mostrado para o seu pai. O que Deus tem mostrado para a sua paternidade, o que Deus tem mostrado para o seu mentor. É difícil, é difícil. Uma vez eu falei aqui, ser filho é difícil, porque você tem que dar satisfação para o pai. Ser paternidade é difícil, porque você tem que dar exemplo para o filho. É difícil, mas a Bíblia diz que isso guarda você e guarda a mim. Você se mover em paternidade espiritual, como aconteceu aqui. Débora representa muito bem isso aqui, quando ela fala algo para Baraque, Baraque fala, eu não vou sem você. E no meio de tudo isso ela fala, agora chegou a hora. E acontece do jeito que Deus falou. Trouxe proteção para ele e para todo o seu exército. A igreja que faz a diferença, ela anda em paternidade. Eu quero dizer uma coisa para você no nome de Jesus. Enquanto eu preparava essa palavra, enquanto eu desleixava tudo que Deus tinha falado com a gente aqui na intercessão, Deus falou para mim, avise a igreja. Se você está aqui dentro, frequenta essa casa e você não acredita em paternidade espiritual, não fique aqui. Não fique aqui. Sabe por quê? Você está sendo usado de maneira errada para aquilo que Deus quer estabelecer, que é da vontade do Senhor. Por quê? Porque isso traz proteção para você. Isso traz proteção para a tua igreja. Isso traz proteção para a tua família. Se você não acredita em paternidade, domingo o apóstolo falou que, olha, qualquer dúvida que você tiver em qualquer assunto relacionado à palavra de Deus, eu quero que você me procure, porque eu vou te falar. Quantos ouviram ele falar isso? Ele falou domingo aqui. Paternidade espiritual é algo assim, absolutamente sério. Muito, 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 muito sério. É algo que Deus deixou muito claro na palavra. Queria que você abrisse rapidamente 2 Reis, capítulo 3. 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. E disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Quando ele diz, deitava água sobre as mãos de Elias, ele está falando que ele era um filho espiritual de Elias. E as pessoas aqui ouviram o que ele tinha para falar, porque ele era um filho espiritual de Elias. Deus quer fazer de você uma paternidade sobre a vida de alguém. E eu vou falar aqui, paternidade não é só coisa de homem, também mulher. Débora era uma paternidade sobre Israel nesse tempo. A Bíblia fala que ele procurou algum homem que pudesse ser juiz de Israel, e ele não achou, então ele levantou Débora. Mas a paternidade pode ser homem ou mulher. E aqui fala que Eliseu, ele foi ouvido, porque ele deitava as águas sobre quê? Meu Deus, sumiu a palavra do homem na minha cabeça. Sobre as mãos de Elias. E eu quero ler para você outras pessoas que deitavam água sobre as mãos. Moisés derramava água sobre as mãos de Jetro. Josué derramava água sobre as mãos de Moisés. Geazi derramava água sobre as mãos de Eliseu. Ruth derramava água sobre as mãos de Noemi. Saulo derramava água sobre as mãos de Gamaliel. Timóteo derramava água sobre as mãos de Paulo. E vários outros exemplos que mostram sobre os filhos e os pais espirituais. E essa é o que a igreja desse tempo tem. Sabe por quê, meus irmãos? Isso traz segurança para a sua vida. Isso traz segurança para a sua vida. Você pode não entender como nós não entendemos. Nós tínhamos uma viagem marcada. Passagens compradas, malas arrumadas. E Deus falou através da nossa paternidade, vocês não vão. Ele não falou, vocês não vão, eu acho que vocês não têm que ir. Não, ele falou, olha, nós oramos a Deus e Deus falou que não é tempo de vocês irem. Mas como? Como?
E para mim e para o Cristiano é fácil entender. E para uma criança, a Helena? Só que a palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar. E ainda que a gente não entenda nada, nós vamos fazer o que Deus está mandando a gente fazer. E lógico, na nossa empolgação, a gente queria ir. O que tem? Nós vamos com os irmãos, nós vamos numa equipe, nós vamos né? O que tem? Imagina, Deus está confirmando, deu tudo certo. Não, lógico, nosso coração queria ir. Mas Ele falou não, através da nossa paternidade. Então, irmãos, uma igreja poderosa, que faz a diferença, ela sabe da sua missão e ela tem paternidade. Relacionamento. É a missão dessa igreja aqui. É o que Deus tem posto sobre a igreja Petra. E quando ela fala, aqui no versículo 8, 9, e disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele. Esse lugar, Quedes, significa lugar santo, lugar de refúgio. Uma igreja que faz a diferença, ela vai se manifestar em justiça e vai levar o povo de Deus para um lugar santo, para um lugar de refúgio. Que é onde, irmãos? Em Jesus. É dentro dessas 4 paredes? Sim, dentro dessas 4 paredes, onde a gente está junto, onde a gente ouve a palavra, onde como corpo a gente levanta as nossas mãos, a gente adora. Deus entrega mensagem para você aqui. Você convive com outras pessoas, você perdoa, você ama, você anda mais uma milha. É esse lugar, mas em Jesus. Porque você pode estar aqui dentro, vendo pessoas, você pode estar aqui dentro escutando mensagens, dando sua oferta, cantando louvores, mas você não está em Jesus. Quedes era esse lugar santo, lugar de refúgio. Nós, como igreja, temos que levar as pessoas para esse lugar, o lugar de adoração. Deus mostrou que Débora levou Baraque e os seus soldados para esse lugar de adoração. Através de uma missão, ela falou: nós vamos ter que lutar e vencer. E ela mostrou a paternidade sobre a vida dele. É o que na igreja dos dias de hoje é necessário ter. E Deus falou para mim que o que Jael fez é o que nós devemos fazer. Como que ela venceu? Como que ela venceu? Como que ela matou a Sísera? Ela pegou a estaca da sua tenda, do lugar onde ela morava. A tenda, ela tem um todo, né, que se estica, e tem as estacas que seguram a tenda. Deus falou para mim que essa estaca é a unidade da igreja. É a união, é a unicidade da igreja. Nós somos um corpo. O corpo é composto de 20 orelhas. O corpo é composto de 5 joelhos? Não, nós temos a quantidade certa para que nós possamos nos movimentar, né? O pastor pregou aqui esses dias sobre a prótese. De você pôr uma prótese no corpo e ele ser manco e ele não fazer, o corpo não se movimentar da maneira que ela tem que se movimentar. O corpo, ele faz uma coisa só, mas se movimenta por causa da junção dos membros. Estar unido não significa que você vai fazer a mesma coisa que eu. Não significa que você vai fazer a mesma coisa que o Toninho. Não significa que você vai fazer a mesma coisa que o Marcelo. Não significa que você vai fazer a mesma coisa que o Vandão, a pastora Tânia, o pastor Lúcio. Estar unido significa que nós temos o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Nós vamos para a mesma visão. Nós vamos para o mesmo lugar. A pastora Tânia dando a palavra de oferta, o Vandão ministrando louvor, a Norma cuidando do bom samaritano. Vocês estão entendendo? Unidos, nós vamos vencer o inimigo. Essa estaca que mantinha a tenda de pé
foi que fez com que ela vencesse Císera. E a união da igreja é o que vai fazer com que a gente vença o inimigo. Quantas vezes começamos coisas e não terminamos? Quantas vezes olhamos para o lado e pessoas que estavam aqui não estão mais? Nós estamos olhando agora, estamos vendo outras pessoas. Se una, seja igreja, seja corpo de Cristo de verdade. Tenha uma paternidade sobre a sua vida. Não ande sozinho. Não pense que isso é bobeira. Você sabia que uma coisa bem fundamentada, se eu não me engano, os que mexem aí com obra vai me falar, né? Que quando você tem que fazer o fundamento, você tem que colocando... Como é que é o nome? Tem uma palavra. Você vai pôr no cimento até o alicerce. Por que você está ouvindo falar tantas vezes sobre paternidade, sobre corpo, sobre família, sobre não desanimar? Porque o alicerce está sendo colocado. A hora está chegando. Quantos aqui, a palavra de Deus diz que os espirituais discernem espiritualmente? Quantos aqui compreendem que os processos, eles têm vários níveis. E que nós estamos passando por um outro nível. Quantos estão compreendendo isso? Que nós estamos indo para um outro degrau. Que nós estamos caminhando para um outro lado. Deus está falando comigo e com você. Você está aqui hoje porque você precisa ouvir isso. Primeiro, porque Ele quer que você faça parte dessa igreja que faz a diferença. Uma igreja que tem missão, uma igreja que adora, uma igreja que se relaciona, que tem paternidade e uma igreja que é unida. A união, ela faz a força. Não é o que dizem por aí? Na unidade, nós somos diferentes, mas nós temos o mesmo propósito. Nós abrimos mão do nosso pensamento individual para pensarmos uma coisa só. Nós sabemos que diante de Deus não existe apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Diante de Deus nós somos filhos. Mas por que Deus estabeleceu uma organização aqui? O nome já diz, para que se organizasse. Porque nós somos carne. Esses dias eu escutei o Judá Bertelli falar: não adianta, meu filho, sua carne não vai se converter. Você sabe que você tem que adorar, você sabe que você tem que buscar, você sabe que você tem que amar, mas a sua carne vai falar para você não fazer, sua carne vai mostrar outras coisas para você. Você tem que ir contra ela. E na unidade, o que Deus quer, o que o diabo quer fazer, para que você não se una, para que você não seja corpo, para que você não junto mova a igreja para o lugar que ela tem que se mover, é te deixar em solidão. Por isso que para você se relacionar com a pessoa que está do seu lado, quando alguém pega e fala assim, diga para a pessoa que está do seu lado, eu amo você, você não quer fazer. É difícil, é chato. Você não ama mesmo. Você nem conhece o Julião, né? É porque eu conheço, eu estou dando um exemplo. Você nem conhece o Julião, como você vai falar para ele que eu te amo? Mas pela força do Espírito Santo, eu vou amar. Porque se agora ele é meu irmão e está sentando na cadeira do meu lado, aonde eu congrego, aonde eu como do Espírito, aonde eu estou sendo bem sustentado, eu tenho que amar. Eu sei que é difícil, irmão, porque às vezes, no relacionamento de casamento, é difícil. Às vezes você não quer falar eu te amo para o marido ou o marido para a esposa. Mas você vai amar, você sabe que aquilo vai passar e aquilo vai acontecer, então você vai falar. Então você vai permanecer, então você vai persistir, então você vai continuar. E na igreja a mesma coisa. A nossa intimidade aqui, como corpo de Cristo, é na presença do Senhor. Amém? A nossa intimidade aqui como corpo de Cristo é na presença do Senhor, é na hora da adoração. É na hora do relacionamento? É na hora do relacionamento, mas muito mais na hora da adoração. E a estaca que Jael levantou como uma igreja poderosa, uma igreja simples, mas que fez o que tinha que fazer, foi a unidade, a união. É o que nós precisamos ter uns com os outros.
E você pode falar assim, mas fulano precisava ouvir isso, ciclano tinha que estar aqui também para ouvir isso. Você que está aqui nessa noite, diga: eu, que estou aqui nessa noite, serei o propagador dessa visão. Uma igreja que faz a diferença através da unidade. Por que andar em unidade é tão difícil? Nós temos o egocentrismo. Não, o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero. Na unidade você não pode ter egocentrismo. Nós temos competição. Não. A ministração do Vandão não foi tão bacana quanto foi a ministração da Renata. E às vezes você nem se coloca, mas você coloca o outro e gera competição dentro da igreja. O autopastoreio. Eu não preciso de pessoas para falarem nada para mim. Eu tenho consciência, eu sou uma pessoa adulta, eu sou uma pessoa que conheço as coisas. Eu não preciso de ninguém para me pastorear. Eu tenho a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu vejo as pregações na internet, eu vejo as pregações no site mesmo da igreja, então eu não preciso de pastoreio. Eu quero que você abra sua Bíblia em Judas. Você sabe que existe esse livro na Bíblia? Judas. Ele fala contra os ímpios, os falsos mestres. E a partir do versículo 8, olha o que ele diz. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Para quem pastoreia a si mesmo e não está debaixo, porque não acha o próximo digno, não acha, imagina, aquele ali que se converteu ontem, me pastorear, me dar conselho, aquela ali que fez aquilo, me pastorear, me dar conselho, aquele ali que era isso, que era aquilo, me pastorear, me dar conselho, não, eu não preciso. Quem não está, se você não é um líder, se você não é o pastor de uma igreja, se você não é um apóstolo, você precisa de pastoreio. Você não pode andar por suas próprias pernas. A palavra de Deus diz, olha aqui o que você é considerado. E a falta de pastoreio, o autopastoreio, faz com que a igreja não seja unida. E vou te falar, aqueles que aparecem na sua casa, talvez o Espírito Santo está falando assim, você é essa pessoa. E vai gente lá na sua casa te escutar, saber o que você tem para falar, nananã. Tenha vergonha quando isso acontecer com você. E não se empreste os seus ouvidos e a sua boca para falar de qualquer liderança da igreja. Porque ainda que uma pessoa ela não seja como aquela da televisão, ou como um dia você viu alguém e aquilo foi você viu que achou que, por exemplo, todo pastor tem que pregar muito bem. Não existe isso. O pastor, ele pastoreia a ovelha, a pessoa, ele conversa com ela.
Talvez ele não consiga nem falar aqui na frente, mas com você, quando ele olha nos seus olhos, quando ele te dá um abraço, quando ele fala, ô meu irmão, vamos orar, estou orando por você. Ele fulmina todas as dúvidas de dentro de você e você consegue receber o amor de Deus e você consegue receber o ensino do Senhor. Ele não subiu aqui no púlpito para pregar e nem falar eloquentemente sobre teologia, sobre a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? E aquele que foi colocado aqui ou em qualquer outro lugar, você tem que respeitar. E se você não concorda, não fique aqui. Vá para outro lugar. Ai, mas que coisa dura vocês falaram isso pra gente, irmãos. É verdade, vocês estão perdendo o tempo de vocês. Jesus vai voltar e vocês vão perder o tempo de vocês. Uma outra coisa que impede a unidade é a opressão maligna. Pessoas que carregam um legado de orfandade. Foram órfãs quando criança, não teve cuidado de pai, não teve cuidado de mãe. Pessoas que carregam esse tipo de orfandade são pessoas que não conseguem se relacionar com outras pessoas. Não conseguem se unir. Ela sempre tem um pezinho atrás. Ela sempre desconfia de alguém. E ainda que ela não faça intriga, que ela não se envolva em fofoca, essa atitude dela de ser uma pessoa isolada gera isolamento em outras pessoas também. Essas coisas atrapalham a unidade. Mas a palavra de Deus diz que Deus habita no meio da unidade. Quando um ajuda o outro, o ambiente é gerado de coragem, de estímulo, e nós conseguimos atingir o nosso objetivo. Amém? Deus quer que a igreja Petra se levanta em unidade. Injustiça, nós temos nos levantado, amém? Eu sei que você tem pregado, anunciado o bom samaritano tremendo, injustiça também para eles, por eles. Mas quando chega nesse ponto de nós sermos unidos, não, vamos todos caminhar para esse lado. Nós não conseguimos. Vamos todos caminhar para aquele lado, nós não conseguimos. A Bíblia fala, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Nós tínhamos um prédio muito grande, num lugar muito legal, onde as pessoas passavam e sabiam, aqui tem uma igreja. Por causa da falta da nossa unidade, nós viemos para cá. Glória a Deus por esse lugar. Muito obrigado, Jesus. Esse lugar nos comporta, esse lugar é muito bom. O preço desse lugar tem nos abençoado. Mas lá nós atingiríamos muito mais pessoas. Quantas vezes nós vamos deixar tudo aquilo que Deus tem dado para nós sair pelas frestas da nossa mão, entre os nossos dedos, e atrasar tudo que Deus tem para nós, tudo que Deus tem para você. E você sabe que se nós como igreja nos levantarmos como justiça, como Débora, para levar a justiça e para destruir o nosso inimigo, aqueles a quem você tem orado por tanto tempo, a sua família, os seus amigos, os seus vizinhos, serão alcançados. Serão todos alcançados. Não olhe mais para o que passou. Deus falou para mim, falei, Senhor, mas isso é tão difícil, tão difícil, tão difícil. Deus falou para mim, não olhe mais para o que passou. Diga, igreja, não olhe mais para trás. Não olhe para o que passou, não olhe quem ficou para trás. Se levante em justiça, se levante em unidade. Amém? Você pode se levantar? Saibam que Deus, Ele é um Deus de pacto. Deus, fala assim para a pessoa que está ao seu lado, Deus é um Deus de pacto. Um dia eu falei sobre isso, né? Deus é um Deus de pacto. E o apóstolo falou, Deus é um Deus de pacto com quem tem pacto com Ele. Mas é lógico. Sabe por quê? Como que eu vou ter pacto com alguém? Como que eu vou ter um pacto se eu não tenho uma outra pessoa para ter pacto com ela? Foi por isso que Deus criou a mulher. O casamento, a união entre um homem e uma mulher, fala sobre uma aliança, fala sobre um pacto. Esses dias eu escutei o testemunho da mãe de uma pastora lá do Sonho de Deus. Ela falando que quando ela se casou, imediatamente o marido dela começou a trair ela.
E ela engravidou, teve 2 filhos. E ele traía ela, traía. Depois ele começou a se envolver com drogas. E ele tinha um vício muito grande. Ele roubava tudo dentro de casa. Ele batia nela, ele batia nas crianças. Mas ela falava assim: eu tinha um pacto que eu tinha feito com ele diante de Deus. E por causa disso, eu não o deixei. Só que chegou um dia que ele falou que ia matar ela. E ele veio para tentar matar ela. E a igreja recolheu ela numa casa, alugou uma casa para ela, cuidou deles. E depois ele veio a falecer. Ali foi quebrado o pacto. Mas ela não deixou de viver aquilo que ela tinha feito diante do altar de Deus. Deus é um Deus de pacto. Deus, ele faz um pacto comigo e com você. O pacto, o que é o pacto? É a união, né? A aliança, isso aqui é algo simbólico. Totalmente simbólico. Isso aqui não diz nada se você não andar com a sua aliança. Diz pro povo do mundo lá fora, né? Olha, tá com aliança, casado. Olha, tá sem aliança, não tá casado mais, isso não tem nada a ver. O pacto que você faz com seu marido é diante de Deus e quando você faz sexo com ele, dentro do casamento. É aí que você tem um pacto de intimidade com o seu marido. Por isso que o sexo é dentro do casamento, é um presente para dentro do casamento. Você não pode fazer fora. Ele não pode acontecer. Porque você vai ter pacto com um, pacto com o outro, pacto com o outro, pacto com o outro, pacto com um monte de gente que vai trazer um peso sobre a sua vida. E vai atrasar tudo que Deus tem para você. Se guarde. Os solteiros tenham um pacto com Jesus. Os casados tenham um pacto com o seu marido, com a sua esposa, com o seu cônjuge. E os dois juntos com Deus. E Deus vai ter um pacto com a gente. Como corpo. Como igreja. Amém? Você precisa saber da sua identidade, ter isso muito certo, ter isso muito claro sobre você. Para toda a movimentação que acontecer aqui dentro desse lugar, você saber, eu vou para aquele lugar, eu vou ali para aquele lugar, eu vou ali para aquele lugar. Talvez você seja uma pessoa nova aqui na congregação, está ouvindo isso agora e está falando: meu Deus, eu já cheguei escutando isso. Sim, Deus trouxe você para cá, para nos unir como igreja. Para nos unir, para se levantar como Jael, igreja Jael, com estaca poderosa que é a unidade, e destruir o nosso inimigo. Amém? Tem um livro que fala sobre, como é que é das 7 montanhas, Cris? A profecia das 7 montanhas, é isso? A profecia das 7 montanhas, que é da sociedade, né? A sociedade, artes, cultura, educação, economia, esporte e governo. Esse livro, ele fala sobre a função da igreja em atingir as 7 montanhas. As 7 montanhas. A igreja, ela tem que estar inclusa na educação. A igreja, ela tem que estar inclusa no governo. A igreja, ela tem que estar inclusa no esporte, nas artes. Nós temos que estar incluso na sociedade em geral. Porque a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. Nós temos que assumir essa posição, irmãos. Até quando? Até quando? Até quando nós vamos ser influenciados por uma fofoquinha ali, uma postagem no Facebook, uma coisinha aqui, pelo nosso próprio desânimo? Eu aprendi lá na conferência das mulheres, através de uma nutricionista, que existem coisas que estão acontecendo com a gente que é falta de vitamina, sabia? Tem gente que está falando: o diabo está me pegando, eu estou em depressão, estou acabando com a minha vida. Ela falou assim: sabia que é falta de gente que não come direito? Não é o diabo nem o Satanás, é falta de uma alimentação saudável que está levando a pessoa em depressão. Sai da igreja, destrói a família, destrói todo mundo por uma coisa tão boba. Mas se você tivesse firme com Jesus, o Espírito Santo vai falar para você: filha, procura um médico. Ou se você tivesse a humildade de ter uma paternidade sobre você, ela ia falar para você: por que você não procura um médico? Então, a igreja que foi levantada, que precisa ser levantada através da figura de Débora, uma juíza, é uma igreja que adora, que tem uma missão e que se relaciona.
isso juntos, agindo juntos. Existem pessoas aqui que são da área da missão. Existem pessoas aqui que são da área da adoração. Existem pessoas aqui que são da área profética. Existem pessoas aqui que são da área do bom samaritano, do apostolado, do mestre, do evangelismo. Mas todos no mesmo objetivo. Agora, quem vai mostrar para nós o caminho que devemos seguir? Jesus. Através de quem? Através do apóstolo dessa casa. Amém, irmãos? Então eu não quero. Então eu não quero. Irmãos, saibam que nós estamos orando para que Deus corte aquele galho que não dá fruto. Sabe por quê? Porque acabou, chega, já era. O tempo ruge. Jesus está voltando. E tem que ficar aqui aqueles que vão fazer o que Deus quer que a gente faça. É lógico que no meio da reconstrução dos muros de Jerusalém havia Sambalate, havia Tobias, e a própria palavra diz que no meio do trigo cresce o joio, mas Deus mostra, e não vai ficar por muito tempo, para que a glória de Deus seja manifesta, em nome de Jesus, amém, irmãos? Unidos para vencer, para enfiar na testa de Satanás, o nosso inimigo.